Olá, boa tarde a todos e a todas. Depois de uma intensa manhã, retomamos os trabalhos do 5º encontro do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos e damos as boas-vindas a quem agora se junta a nós. Espero que todas as pessoas nos consigam ouvir bem. Reforçamos o pedido da manhã que mantenham desligados os vossos microfones ao longo da sessão para evitar ruídos que perturbem a comunicação. Poderão fazer chegar as vossas questões e comentários à mesa através do bate-papo. E podem também levantar a mão no momento do debate e pedir para intervir oralmente. E nós depois damos os privilégios de microfone. Nas sessões da tarde não haverá interpretação simultânea em língua gestual portuguesa, mas em todas as sessões vai haver uma gravação que depois será disponibilizada no canal de YouTube do ODDH, podendo ser ativada a ferramenta de legendas Closed Captioning. Esta sessão irá ser moderada pela doutora Vera Bonvalot, a quem passo de imediato a palavra e agradeço muito a todos e a todas a presença. Olá, boa tarde a todos. Obrigada ao DDH por este convite e obrigado a todos por estarem aqui a participar neste que tem sido super interessante 5º encontro do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. Nós estamos agora no painel 3, Trabalho e Emprego em Tempos de Crise. É uma das grandes, não sei se das maiores mesmo, preocupações que todos os que estamos relacionados com o mundo da deficiência em idade ativa temos e cada vez mais pertinente, principalmente pelas circunstâncias em que estamos agora e mais ainda as que se adivinham com a crise que já sabemos que vamos passar e onde normalmente a deficiência está em topo da lista dos mais castigados nas problemáticas de emprego. E assim tenho 3 oradores, temos 3 apresentações interessantíssimas para assistir hoje. Vou ter a Elsa Domingos do Milênio BCP, a Benedita Lima do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e a Paula Santos Lubim do El Corte Inglês. Eu vou primeiro passar a palavra à doutora Elsa Domingos, que é licenciada em Psicologia Social e das Organizações pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e pós-graduada em Banca, Seguros e Mercados Financeiros pela Universidade Europeia. Com interesse e gosto pela área da gestão de recursos humanos, atualmente desempenha funções de técnica superior no Núcleo de Desenvolvimento Organizacional do Milênio BCP. Tem experiência como formadora e gestora de formação no acompanhamento de programas de desenvolvimento de talento no Millennium Banking Academy. Doutora Elsa Domingos, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite e passo-lhe a palavra. Olá, muito boa tarde a todos também. Antes de mais, gostaria aqui, em nome do Milênio BCP, agradecer o convite recebido para participar neste evento e, respondendo também ao âmbito da intervenção, gostaria também de enquadrar o projeto de capacitação de pessoas com deficiência desenvolvido no âmbito dos Inclusion Labs, que são promovidos pelo Inclusive Community Forum da Universidade Nova. Então, o desafio inicial lançado pelo ICF a toda a comunidade de Inclusion Labs, que envolve mais de 40 participantes das mais diversas associações e empresas, foi o de contribuir para uma agenda coletiva com o objetivo de reforçar a capacitação das pessoas com deficiência para a vida ativa. E é neste sentido que surge aqui o projeto Capacitar para Empregar. Naturalmente que é com forte sentido de responsabilidade e também com a humildade de quem está a aprender que se enquadra a participação do Milênio BCP neste grupo de vanguarda. Mas eu gostava, para vos enquadrar um pouco mais no projeto, de compartilhar aqui uma apresentação sobre o tema, porque pode facilitar. Então, de facto, fomos aqui desafiados a contribuir para esta agenda coletiva e este vasto leque de participantes de que vos falei foi repartido em 7 grupos, com temas distintos, mas sempre complementares para ideação e desenvolvimento de soluções. No âmbito do desenvolvimento de competências sociais e de empregabilidade para pessoas com deficiência, surge o Milênio BCP, na qual estão representadas também diversas associações, como é o caso da Novamente, portanto temos aqui hoje connosco a Vera, e a Pais em Rede, a Somos Nós, o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, e também tivemos a colaboração aqui da Accenture, que, a par e passo com o Milênio BCP, constituiu, digamos que o core empresarial deste grupo.
Quanto ao trabalho de capacitação desenvolvido, e porque esta intervenção tem como base também a representação de todo o grupo de trabalho, foram, de facto, manhãs muito intensas e diversas reuniões. O kick-off aconteceu em 21 de fevereiro e o último Inclusion Lab terminou precisamente hoje. Portanto, estivemos toda a manhã aqui a desenvolver trabalho, ainda neste sentido. E aquilo que eu destacaria a nível de balanço integrado deste projeto piloto até dezembro, posicionando-nos aqui na linha do tempo até dezembro, foi o acesso das pessoas com deficiência a 2 tipos de formação. Portanto, existiram aqui 2 grandes braços. Por um lado, tipos de formação complementares, mas distintos. Por um lado, via plataforma Mais Competências, disponibilizada pela Accenture, com diagnóstico inicial, ou Point à Prova, e posterior acesso a um conjunto de módulos de formação. E por outro, no desenvolvimento de um plano de formação, e aqui sim entra o contributo do Millennium BCP, que designámos por Vencer no Mundo do Trabalho. Mergulhando aqui neste plano de formação, de facto, o seu desenvolvimento obedeceu a diversas etapas e tínhamos aqui objetivos muito concretos. Portanto, ele aconteceu para pares, aconteceu diretamente com as pessoas com deficiência e também em conjunto com os técnicos que as acompanham, e tínhamos aqui 3 temas fundamentais. Portanto, um primeiro muito alicerçado no tema da autoconfiança, um segundo já no relacionamento interpessoal e na descoberta do outro, e um terceiro, dicas de sucesso para o mundo do trabalho. E foi muito consciente ao longo de todo este percurso que, de facto, um formato único não é suficiente para responder às diversas necessidades que encontramos. Então, o desenvolvimento deste plano de formação obedeceu a 4 etapas. A construção de conteúdos, com a elaboração de um módulo base de formação e a resposta ao desafio, tendo em conta todo um diagnóstico que foi efetuado em conjunto, os objetivos e o público-alvo. Uma solução à medida, porque temos aqui plena consciência que tivemos que dar alguns passos prévios com a apresentação de conteúdos que tínhamos construído aos responsáveis das associações, e fizemos ainda uma sessão prévia com os técnicos que acompanham as pessoas que iriam participar para adequarmos os exercícios a realizar. Fruto da pandemia, explorámos aqui as novas tecnologias e colocámos-las ao nosso serviço, e por isso fizemos aqui uma dinamização via Teams, com 2 sessões de formação, realizadas em 2 momentos no tempo, a 16 e 23 de novembro, para pares, portanto, como tinha referido, para pessoas com deficiência e para os respectivos técnicos, que participaram em simultâneo. E depois, porque sabemos que esta capacitação não termina, não é, nem de perto nem de longe, só na formação, desenvolvemos também 2 cadernos de exercícios que pudessem ser realizados entre as sessões de formação e 1 mês após a última sessão, que estão neste momento a decorrer. Portanto, os cadernos de exercícios têm aqui muito como objetivo um trabalho continuado do técnico com a pessoa com deficiência para consolidação de conceitos. Nesta formação, portanto, esta formação foi aqui, antes de passar para as aprendizagens, esta formação foi aqui direcionada para as 4 associações com quem trabalhámos neste piloto e que nos ajudaram muito a construir uma solução à medida. Como eu disse, portanto, novamente, somos nós, a Paz em Rede, e também o Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão, e abrangemos nesta fase 16 formandos, 9 pessoas com deficiência e 7 técnicos. O outro braço do nosso projeto, portanto, a nível da plataforma de formação, tivemos mais de 60 inscrições e, portanto, está agora também a ser iniciado um percurso formativo nesse sentido. Aquilo que nós sentimos é que fomos mesmo à descoberta, ou seja, estamos a aprender e, a nível de balanço, ficámos satisfeitos porque o feedback foi bastante positivo. O que é gratificante por termos percebido que existem opções que tomamos e que realmente funcionam. Eu sublinharia aqui algumas aprendizagens. A pandemia vem nos dar a oportunidade de termos aqui novos olhares sobre a realidade e de alavancarmos oportunidades em vez de paralisarmos, porque
não conseguíamos estar pessoalmente, mas conseguimos dinamizar as sessões e, portanto, colocámos aqui a tecnologia ao nosso serviço. Isso permitiu-nos também alcançar participantes dispersos a nível geográfico e até ter uma turma bastante bem representada. Depois, não existe uma receita única para que isto funcione, isso foi um ponto assente e sabemos que se fizermos novamente o exercício de ministrar esta formação a uma outra turma, vamos ter que fazer adequações em função das necessidades e, portanto, essa foi uma das grandes aprendizagens que fizemos. E também a importância do tempo na capacitação. Neste caso, sentimos que, neste contacto online, a distribuição dos tempos de formação e proporcionar a oportunidade de participação e reflexão individual aos participantes foi fundamental para o envolvimento deles e para eles sentirem que estavam ali e se sentirem satisfeitos com a formação. E depois, um dos fatores de sucesso que sentimos foi, sem dúvida, a formação ser ministrada em simultâneo para pares, a pessoa com deficiência e os técnicos que as acompanham. Isto faz toda a diferença e, naturalmente, que o trabalho conjunto que é feito depois depende também muito do nível de autonomia que a pessoa com deficiência tem. Falando aqui em concreto no contributo do Millennium BCP e naquilo que nos inspira neste tema, a nossa ambição aqui é muito a de responsabilidade e rigor e, portanto, o Millennium BCP tem respondido ao desafio da empregabilidade de pessoas com deficiência de duas formas, essencialmente, e reportando-nos ao momento atual, porque já muito tem sido feito. Eliminando barreiras ao recrutamento de pessoas com deficiência. Como é que o temos feito? Proporcionando estágios a algumas destas pessoas e realizando parcerias com associações no sentido de aumentar o contacto com este target. Portanto, nós temos até uma norma de recrutamento e seleção já aprovada recentemente neste sentido e focando muito o tema de contemplar a diversidade. E, em segundo lugar, oferecendo ao mercado este módulo de desenvolvimento de competências, portanto, a formação vencer no mundo do trabalho. É um ponto assente que não estamos à procura de escala, portanto, na prática nós não temos esse tipo de ambição. E temos aqui, no âmbito da atuação nesta matéria, temos privilegiado alguns pressupostos, que são, nas iniciativas que promovemos, o contacto, portanto, direto mesmo com as pessoas com deficiência e olhar para as pessoas com deficiência na perspectiva daquilo que é o seu potencial, portanto, e daquilo que são as suas capacidades e não na perspectiva das limitações e da deficiência em si. O nosso compromisso é, naturalmente, de dar continuidade a esta formação que iniciamos, portanto, numa primeira fase será mesmo, e porque estamos muito a aprender, provavelmente ao nível dos recursos humanos, comigo e com a minha colega Sofia Mantovani, a quem aproveito desde já também para dar uma nota de agradecimento por todo o apoio e disponibilidade neste projeto. E gostava só de concluir dizendo que, quanto ao alargamento da ideação e desenvolvimento das diversas iniciativas do projeto Capacitar para Empregar, temos agora este nome ao qual chegamos em conjunto após uma reflexão de grupo. A capacitação da comunidade envolvente e a aproximação das pessoas com deficiência à realidade do mundo empresarial são, sem dúvida, também eixos desafiantes que levarão e que exigirão, naturalmente, o envolvimento de parceiros vocacionados para um acompanhamento eficaz destes temas. Portanto, nós sabemos que sonhar com ambição é sempre um bom ponto de partida, sendo que, num grupo disciplinar, os caminhos a seguir vão se tornando mais sólidos e vão se desenhando à medida que ajustamos o know-how e o melhor contributo que cada um pode dar. E, portanto, digamos que é, no fundo, este o ponto em que nos encontramos e são os desafios que temos pela frente. E eu terminaria assim. Muito obrigada. Obrigada, Elsa. E vou pedir para se conterem com as perguntas, mas podem ir já escrevendo no nosso bate-papo.
e no fim vamos responder a todas essas perguntas. Eu vou passar agora, e obrigada por esta apresentação muito interessante, eu própria também vou ter algumas questões para ti. Vou passar a palavra à Benedita Lima, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que nos vai apresentar transições laborais e formativas de adultos com deficiência adquirida. É psicóloga desde 1986, concluiu mestrado em Ciências da Educação, com a especialidade de formação de adultos em 1999. Está atualmente a concluir o doutoramento em Educação, na mesma área, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Dedicou-se durante cerca de 20 anos à reabilitação profissional de pessoas com deficiência, tendo sido também docente de unidades curriculares relacionadas com produtos de apoio no ISPA, Instituto Universitário da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Paralelamente tem desenvolvido outras atividades profissionais na área de psicologia, da formação e da intervenção social. Doutora Benedita, a palavra é sua e muito obrigada por ter aceito o desafio. Muito obrigada, doutora Vera. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à organização deste evento a oportunidade que me dão de divulgar o trabalho que tenho vindo a desenvolver e passaria então aqui a compartilhar convosco, vamos ver se isto corre bem. Portanto, aqui a apresentação que vos trago. Ok, e que se chama então Transições Laborais e Formativas de Adultos com Deficiência Adquirida. Em termos de estrutura da apresentação, portanto, iria apresentar-vos um bocadinho a investigação que esteve na base desta comunicação, passar aqui um olhar sobre a qualificação do emprego, transições e trajetórias de vida, implicações da deficiência nas ditas trajetórias e depois apresentar-vos alguns resultados nesta área relativamente às conversas, às entrevistas que tivemos com pessoas com deficiência e relativamente às suas vivências e implicações da deficiência nas suas trajetórias. Relativamente ao estudo, trata-se, portanto, de um trabalho realizado no âmbito do doutoramento em Educação, como já foi dito, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e que foi orientado pela professora Natália Alves e que se designa Reaprender a Viver Trajetórias, Aprendizagens e Identidades de Adultos com Deficiência Adquirida. Trata-se de um trabalho que procura compreender como é que as pessoas com deficiência ou como é que as pessoas que adquirem a deficiência na idade adulta aprendem a viver com ela, identificando trajetórias, vivências e identidades com elas relacionadas. Trata-se de uma investigação ancorada no paradigma relacional da deficiência e, portanto, que considera a deficiência um produto da interação entre as circunstâncias individuais e do contexto onde a pessoa se move, e que pretende dar voz a 21 adultos com deficiência neuromusculoesquelética por via de uma abordagem metodológica qualitativa que privilegia a escuta e a análise das narrativas destas pessoas sobre este plano de vida, através da abordagem depois de uma metodologia de entrevista, uma técnica de entrevista semidiretiva, mas de pendor biográfico. Relativamente aqui aos nossos atores, portanto, contamos com os dados sobre 21 pessoas, embora tenhamos entrevistado mais, que encontramos com o recurso à estratégia Bola de Neve e, portanto, a partir de um pequeno grupo de pessoas encontramos os nossos participantes, cujas idades predominantes se situavam entre os 35 e os 54 anos na altura das entrevistas, mas tínhamos pessoas desde os 28 aos 71, todas elas com atividade laboral antes da deficiência, e daí esta amostra ser assim constituída, sendo que os graus de incapacidade variavam entre os 50% e os 95%. Todas estas pessoas já conviviam com a deficiência há pelo menos 5 anos, embora a maior parte convivessem com ela entre 5 e 14 anos. Neste grupo, as habilitações literárias predominantes na altura da entrevista eram ensino secundário e superior.
Relativamente aqui às questões do emprego e da qualificação, é hoje aceite, não é, que está reconhecido que o trabalho constitui uma ferramenta de inclusão, de cidadania e de coesão social, que assegura rendimentos, direitos e garantias, nomeadamente na área da saúde e da proteção social, que é aqui bastante importante após a aquisição da deficiência, fornecendo às pessoas oportunidades de relacionamento interpessoal e de participação na sociedade, assegurando também estatutos sociais e concorrendo para a construção identitária e contribuindo para ajustamento de modos de vida, condicionando a autoestima e a satisfação de cada um. Por sua vez, a qualificação tem sido utilizada como um instrumento de acesso ao emprego e até de ascensão social com enorme potencial inclusivo. Contudo, atualmente assistimos a um distanciamento cada vez maior entre a escola e o mercado de trabalho, com grande valorização dos diplomas, o que também tem trazido grandes impactos nas trajetórias individuais, nomeadamente no que à área laboral diz respeito. Neste trabalho entendemos trajetórias de vida como o caminho construído por cada um com base nas oportunidades e nas escolhas que vão sendo feitas ao longo da vida, nos seus diversos domínios, sendo que estas trajetórias são naturalmente atravessadas por muitas crises e transições, que são processos de mudança entre um estado e outro, e que podem ser fruto não só do desenvolvimento natural do ser humano, e que hoje se aceita também que o adulto cresce e se desenvolve, mas também podem ser originadas por acontecimentos programados ou não, e muitos casuais, como seja o caso, por exemplo, da aquisição de uma deficiência. Trata-se sempre de um processo complexo que implica a passagem, portanto, entre dois estados, e há aqui uma vivência durante este processo em que costuma haver alguns momentos de ambivalência, de vazio existencial, e que é quase sempre vivido com angústia, ainda que a transição seja programada ou tenha sido um objeto de uma escolha pessoal. No caso de uma deficiência, naturalmente que não foi escolha, são acontecimentos que podem provocar crises profundas e constituem sempre transições negativas com impactos enormes em todas as esferas da vida. E ao estarmos aqui a considerar o impacto da deficiência, obviamente que em primeiro lugar temos aqui a condição física e da interação do indivíduo com o contexto, mas não nos podemos esquecer de portanto, de todas as consequências ao nível social, quer devido às questões de acessibilidade ao edificado, à sociedade, e como, tendo aqui sempre como pano de fundo também todos os preconceitos que a nossa sociedade tem em relação à deficiência, mas depois temos implicações aqui também a nível ocupacional, com o afastamento do mercado de trabalho, nem que seja temporariamente, motivando aqui muitas vezes percursos muito diferentes dos originais, que podem trazer também fontes de rendimento mais baixas, dificuldades ao nível da integração, portanto, profissional, e que levam também às vezes por, portanto, as pessoas terem que encontrar aqui novas alternativas, passando muitas vezes também por percursos de formação e qualificação com esse objetivo. No caso aqui do nosso grupo de pessoas, aquilo que constatamos é que, portanto, como já tinha dito anteriormente, a situação profissional destas pessoas era de trabalho, portanto todas as pessoas estavam ativas e a trabalhar, a grande maioria por conta do trem, mas também tínhamos aqui alguns empresários e trabalhadores estudantes, sendo que na situação pós-deficiência tínhamos um grupo constituído maioritariamente por pessoas que já se encontravam inativas do ponto de vista formal, a grande maioria acumulavam reforma com algum tipo de trabalho, sendo que há um pequeno grupo que ficou totalmente inativo e há um outro grupo de cerca de 40% de pessoas que se encontravam só a trabalhar ou como trabalhadores estudantes e empresários. Portanto,
Claramente que houve aqui uma interrupção das trajetórias anteriores em termos laborais, e a construção de novas trajetórias que, entretanto, nós agrupámos aqui em 4 tipos principais, uma tentativa de representar aquilo que aconteceu. E, portanto, o que acontece é que algumas poucas pessoas retomaram o emprego anterior com ou sem alterações, mas a grande maioria que se encontra a trabalhar teve que optar por um novo emprego. Novo emprego e muitas vezes mesmo nova profissão. Não estão aqui estes dados, mas 80% das pessoas com quem falámos mudaram de profissão e 86% mudaram de posto de trabalho. Portanto, há aqui claramente uma interrupção da trajetória anterior e o desenho de uma nova trajetória laboral. Depois temos aqui ainda um grupo de pessoas que, apesar de oficialmente inativas, porque com reformas por incapacidade, que se consideram pessoas desempregadas e continuam ativamente à procura de emprego. Estas pessoas, algumas delas têm tido algumas experiências profissionais, mas marcadas por vínculos contratuais muito precários, cargas horárias reduzidas e mantêm-se sempre neste vai e vem entre emprego e desemprego. E depois temos então um pequeno grupo de pessoas que representam a trajetória da inatividade total, em que as pessoas encontraram outras alternativas para ocupar a sua vida. Em termos de formação, educação e formação, nós, não sei se recordam, anteriormente tínhamos aqui um pequeno grupo de trabalhadores estudantes, eram 9% das pessoas, que interromperam a sua formação, sendo que de todos os participantes, pelo menos 43% destas pessoas, portanto quase metade do nosso grupo, voltaram a estudar e melhoraram as suas qualificações académicas. Daí nós temos aqui, em termos de retrato das habilitações académicas destas pessoas, uma circunstância que não é habitual na área da deficiência, que é caracterizada por baixos níveis escolares, mas neste grupo de pessoas a maioria tinham um ensino secundário ou superior terminado, mas terminado depois da aquisição da deficiência. E demonstra-se aqui que o ensino e a formação foi de facto muito importante em uma escolha claramente efetuada por estas pessoas, porque mais de metade delas optaram por efetuar percursos formativos com ou sem grau académico. Alguns até fizeram mais do que um curso, no sentido de tentarem encontrar uma nova alternativa profissional. E não só, temos também pessoas que escolheram fazer formação por motivos ocupacionais e até por motivos de terapia, porque pretendiam não estar em casa sem terem qualquer tipo de ocupação. Então, em termos de trajetórias, aqui para ilustrar um bocadinho aquilo que aconteceu, nós temos efetivamente também uma situação completamente diferente da anterior, em que ou as pessoas efetivamente não têm qualquer tipo de frequência de formação, mas aquelas que efetuaram percursos de formação ou de ensino optaram por três tipos de vias, ou pela reabilitação profissional, ou por percursos com certificação que não incluíam a reabilitação profissional, portanto há pessoas que entram diretamente em cursos ditos regulares e portanto, com certificação académica, mas encontramos também aqui um grupo de pessoas que, depois de terem efetuado reabilitação profissional, acabaram por ir também efetuar percursos de formação com natureza académica, no sentido de ficarem com um diploma que os cursos de reabilitação profissional não lhes proporcionavam na altura em que os realizaram. Em termos de vivências, pois fica portanto, nas entrevistas que tivemos com estas pessoas, ficou claramente provado o valor do trabalho e da qualificação para os seus percursos, sendo que todas estas pessoas assumem que a transição para a deficiência constituiu uma grave crise nas suas vidas pessoais. Contudo,
após todo o trabalho de reabilitação inicial e após terem conseguido encontrar o seu caminho também aqui ao nível do trabalho e da qualificação, estas pessoas demonstram muita satisfação com as trajetórias que portanto, conseguiram traçar. Apesar de terem passado por experiências bastante negativas devido às quebras dos vínculos laborais ou até à tentativa de voltarem a trabalhar nos sítios onde anteriormente desempenhavam as suas funções, a verdade é que a maior parte delas acabaram por encontrar caminhos satisfatórios, havendo até um grupo muito interessante de pessoas que considera que têm agora uma vida profissional melhor do que anteriormente e que a deficiência constitui uma oportunidade no sentido de melhorarem as suas qualificações, porque se dedicavam, portanto, tinham feito o seu percurso escolar, tinham encontrado o seu emprego, dedicavam-se a atividades profissionais menos reconhecidas socialmente e não tinham expectativas de melhorar as suas qualificações, e a deficiência acabou por constituir aqui uma oportunidade de mudarem um bocadinho a sua vida. De maneira que, e concluindo, podemos aqui com estas conclusões também verificar e confirmar a complexidade da experiência da deficiência na vida do ser humano e da importância do trabalho, do ensino e da formação na vida destas pessoas, demonstrando também que é necessário olhar e agir no sentido de, nos processos de reabilitação, termos estas questões em conta e de fomentar o desenvolvimento de trajetórias bem-sucedidas nesta área, pois elas são fundamentais, não só à inclusão social, mas também ao nível da satisfação pessoal e da melhoria da autoestima destas pessoas. E deixo-vos aqui com a transcrição de uma pequena reflexão de um dos nossos participantes, o Jacinto, que ilustra um bocadinho aqui este pensamento. Diz ele, a dada altura, que mais tarde comecei a trabalhar, ainda não tinha o curso feito, mas já tinha bases. Comecei a trabalhar numa casa aqui, tinha rádios e aparelhagens e coisas assim para reparar. Entretanto, a minha casa estava a deixar de ser casa para ser armazém de aparelhos e eu falei lá embaixo no centro de emprego para me candidatar à instalação de emprego por conta própria. Alterei a minha vida para montar o meu próprio negócio. Na altura não esperava de ser isto, portanto era basicamente só para mim. E entretanto já dei trabalho a 5 pessoas pelo menos. E o Jacinto tinha uma vida completamente diferente e não aspiraria nunca a ser empresário de sucesso e também dar trabalho a outras pessoas. E obrigada então por me terem ouvido e fico disponível para qualquer questão. Obrigada, doutora Benedita. Ora, vou aqui interromper. Ups. Ok. Obrigada, doutora Benedita, muito interessante. E este fecho tão positivo, com exemplos e casos tão positivos, que esta forma de dar a volta à sua vida acabou por ser positivo, dá-nos esperança e força para este caminho que estamos todos envolvidos. Eu queria agora passar a palavra à doutora Paula Santos Lubim, do El Corte Inglês, vai-nos falar do recrutamento à integração profissional das pessoas com deficiência no El Corte Inglês, oportunidades e desafios. A doutora Paula Santos Lubim é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e formação especializada em integração profissional de pessoas com deficiência no ISCSP da Universidade de Lisboa. Tem uma vasta experiência profissional em recursos humanos, recrutamento e seleção e é especialista em diversidade, inclusão e parcerias institucionais do El Corte Inglês. Doutora Paula, bem-vinda. Vou-lhe passar a palavra e muito obrigada por ter aceito este desafio. Obrigada, Vera. Acho que tem que acionar aí a minha imagem, não é? Tem que ser a doutora Paula, quer dizer, eu acho que posso fazer isso, mas a doutora Paula tem o seu símbolo de vídeo?
Não tem? Se não tem, eu posso procurar ver como é que faço. Tenho que encontrar primeiro. Agora sim, Vera. Pronto, obrigada. Ora bem, obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre bom regressar ao ISCSP. Cumprimentar os presentes também, pessoas que normalmente também nos cruzamos nestes eventos, e nós gostamos sempre de aproveitar estes momentos para partilha, principalmente daquilo que tem sido o nosso trabalho neste momento. Nós, neste momento, e como sabemos, estamos aqui a atravessar períodos diferentes. Devemos ter todos consciência que, tendo em conta a atual situação em que vivemos, o foco das empresas é a sua própria viabilidade económica, portanto, e a manutenção dos atuais postos de trabalho. Significa que uma realidade que já era difícil, da integração profissional de pessoas com deficiência, não ficou mais fácil. Mas também temos que ter em conta que criaram-se novas oportunidades. Os desafios continuam os mesmos e criaram-se efetivamente novas oportunidades. E vou aqui salientar alguns exemplos e centro-me aqui no presente e no futuro, e que nasceram do atual contexto em que vivemos. Todos sabemos que o comércio online teve efetivamente um crescimento muito rápido nestes últimos meses, falamos aqui na nossa própria realidade, e fez com que tivéssemos que criar objetivamente muitos postos de trabalho naquilo que é o atendimento à distância aos nossos clientes. E então, esta foi aqui uma janela que se abriu, principalmente quando falamos de pessoas com deficiência em termos físicos e com dificuldades de deslocação. E o que nós fizemos aqui internamente foi criar um projeto de formação, designámos a certificação CISAC, que é uma certificação em sistemas de informação, suporte e apoio ao cliente, que desenhámos aqui para um período de 2 meses, em que formámos, neste caso concreto e em parceria com uma associação, 2 pessoas para integrarem, e vão integrar já a partir da próxima semana, agora contratadas, a nossa equipa de e-commerce. Portanto, é um trabalho que, além disso, tanto pode ser feito de casa como do escritório. Portanto, abriu-se aqui com o teletrabalho uma janela de oportunidade para pessoas com mobilidade reduzida estes casos em concreto que eu estou a falar, são pessoas que se deslocam de cadeira de rodas. É um exemplo concreto, mas também outras oportunidades foram criadas, e aqui, falando aqui de forma ainda mais abrangente, no âmbito da diversidade, as nossas e as das outras empresas, o que foram os nossos negócios de supermercado, nunca encerraram portas, portanto, e além disso, tivemos a necessidade de contratar mais pessoas para os nossos supermercados. Como essa janela também se abriu, desenhámos 2 projetos distintos, um abrangente e outro muito específico para uma secção de supermercado, concretamente para a nossa área de peixaria, em que durante um período de 3 meses, em parceria também com uma associação, criámos o projeto Pesca, formámos 2 pessoas, concretamente sem experiência nenhuma nesta área, na área de peixaria. Portanto, foi um projeto em que
não só aprenderam uma profissão, e aqui já falado pela doutora Benedita, há objetivamente aqui um fosso entre a escola e o mercado de trabalho. Através destes projetos queríamos a oportunidade de fazer uma formação muito específica, portanto de capacitar estas pessoas para uma área concreta, e uma área concreta onde há trabalho, onde o mercado de trabalho está à procura, são as áreas alimentares. Este projeto específico foi para as nossas áreas de peixaria, nos supermercados, mas em simultâneo desenvolvemos um outro projeto, ainda em curso, de referir-lhes que, relativamente aos 2 projetos que apresentei anteriormente, as pessoas estão contratadas, portanto, depois do período de formação, objetivamente foram contratadas. Este mais recente, ainda em curso, só vai terminar no início do ano, capacita um grupo de jovens, isto no âmbito da diversidade, um grupo de pessoas, uns jovens, outros não, mas a poderem fazer um percurso formativo por todas as áreas que existem dentro de um supermercado e depois, de acordo com o desempenho que vão tendo em cada um deles, podermos aí decidir a sua contratação. Ou na área onde tiveram melhor desempenho, melhor avaliação, ou mesmo ficar com uma função, digamos, de pivô, em que trabalharão de acordo com as necessidades que existam, uma vez que ficam com a possibilidade e a capacidade de trabalharem em qualquer área, em qualquer secção de supermercado. Isto para dar aqui exemplos concretos. Normalmente, quando somos chamados aqui a intervir, eu gosto sempre de regar o que é a minha intervenção com coisas muito objetivas e com exemplos concretos, que, neste caso, apesar de estarmos todos num contexto de crise, as oportunidades continuam a existir. Temos é que ser criativos. E principalmente para as empresas que estão a pensar, que vão começar o processo agora, há uma dificuldade acrescida que é, como já referi, realmente o foco das empresas não ser, neste momento, mas sim a sua própria viabilidade económica e a manutenção dos atuais postos de trabalho. De referir que, como já é conhecido e quem já faz este processo, há a necessidade de, durante todas as fases do mesmo, serem feitas as chamadas adaptações razoáveis. Portanto, pensar que começar se vai fazer tudo igual, não vai resultar. Quer já na fase do recrutamento, porque sabemos que estes candidatos não nos chegam pela via tradicional, estes candidatos vêm-nos essencialmente através das instituições onde estão inscritos, onde fazem o seu acompanhamento. Ao nível da seleção, porque quando fazemos seleção e preparamos uma entrevista, há aqui a necessidade de adequar uma série de questões, não só a questão física do espaço, mas outras ainda mais complexas, quando entrevistamos um surdo, ou quando entrevistamos alguém com uma perturbação do desenvolvimento intelectual, ou com uma trissomia 21. Portanto, o apoio através dessas instituições é crucial no processo todo. Também na formação, obviamente, se a pessoa integra, a fase da formação tem que ser adaptada, voltamos a falar nas questões físicas, se a formação for física, se for à distância também, porque podem não estar reunidas todas as condições técnicas, e dou aqui mais uma vez o exemplo de um surdo, ou no âmbito da diversidade, de alguém que não tenha a questão em casa, que não tenha as condições técnicas para poder, por exemplo, fazer uma sessão destas à distância. Tudo isso tem que ser acautelado antecipadamente. Obviamente, depois da pessoa entrar,
ao nível do acompanhamento, a escolha do tutor, diria que é crucial. O tutor deve ser escolhido com especial atenção. O tutor nós designamos internamente aquele colega do departamento onde a pessoa será integrada, que ficará formalmente com essa tarefa de acompanhar nos primeiros tempos. Durante todo o ano, sempre, nós fazemos ações de sensibilização, fazemos essencialmente 2 tipos de ações, ou específicas quando entra alguém, e então essa ação específica é feita junto da chefia dessa área, do tutor e de alguns colegas, se for possível, e ações de sensibilização gerais, que são transversais a toda a organização e que são muito diferentes. Podem ser, dou um exemplo, a visualização de um filme, especialmente escolhido, e a seguir um debate sobre o mesmo. Não é ir ao cinema só por ir ao cinema, mas realmente haver um debate, uma discussão. Quer queiramos, quer não, todas estas ações vão sensibilizando e depois, quando chegar realmente à altura de contratar, de integrar alguém, já não são temas estranhos. Estamos neste momento a programar, por exemplo, isto noutro âmbito, só para dar 2 exemplos, para não ficarmos só aqui no exemplo das sessões de cinema inclusivo, como designamos internamente, mas estamos a programar pelo 2º ano aqui uma exposição com os artistas da Fundação Liga, que são todos artistas com deficiência, fazem parte da Casa das Artes, associada à Fundação Liga, em que fazemos uma exposição aqui na parte do back-office dos nossos escritórios aqui na loja. Para ajudar, todas as obras esperemos nós, irão ser vendidas e todo esse valor serve para não só continuar a ajudar estes projetos da Fundação Liga, mas também para termos noção de que há terapias que são feitas através da arte e há artistas fantásticos, mas que têm grandes, enormes limitações. Contamos sempre com a presença dos próprios, dos artistas, no dia da inauguração. Portanto, isto são ações que vão sendo transversais e que vamos fazendo sempre com o objetivo de sensibilizar. Só seremos todos, como eu digo muitas vezes, que aprendi, gostei muito desta frase, só seremos todos realmente verdadeiramente inclusivos quando encararmos com saudável indiferença a presença de pessoas com deficiência nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, na secretária ao nosso lado, nas nossas dinâmicas. Claro que contratar pessoas com deficiência tem, para todos nós, o trabalho é uma importante, fundamental parte da nossa identidade enquanto pessoas, enquanto seres que pertencem a uma sociedade, e trouxe para partilhar convosco alguém que melhor do que eu poderá falar sobre o que é que significou ter arranjado um trabalho apesar de ter deficiência. Nós fizemos esta recolha de testemunhos, efetivamente fizemos para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e aquilo que começou por ser apenas uma recolha de testemunhos ganhou uma dimensão grande e aproveitámos, obviamente, esses testemunhos para divulgação externa também, além da divulgação interna. Estas pessoas, melhor do que ninguém, podem falar sobre o que é que realmente significa ter um trabalho, apesar de terem deficiência. Digamos que se tudo é complexo e é complicado, como todos nós sabemos, e que vai ficar ainda mais, o resultado final é este.
e é com foco neste resultado final que nós não devemos desistir e não devemos desistir quando as coisas não correm como esperamos e que nos deve dar força para continuar. Portanto, eu tenho aqui muito prazer em realmente poder partilhar aqui convosco este vídeo. Eu estou muito feliz por estar cá com a grande equipa toda. É fantástico. Foi muito bom, acolheram-me super bem, estão-me a integrar super bem na equipa, são super simpáticos, ajudam-me em tudo o que for necessário. Porque eu fiquei muito contente de trabalhar aqui, foi uma experiência ótima. Estou na parte da reposição, na secção da mercearia, e eu ajudo os clientes quando é preciso e gosto muito de estar aqui e de fazer o que me pedem. Eu adoro o El Corte Inglês porque é um bom lugar. Eu adoro trabalhar lá, toda a gente gosta de mim por amizade. E isto é genial e é muito espetacular! Para já, a linha de caixa é onde eu gosto de estar, gosto da relação com o público, os clientes, sentir que eles saem daqui satisfeitos. Tenho síndrome de Tourette, que é uma doença rara, e felizmente trabalho com colegas também, alguns com algumas dificuldades, como eu. Fui muito bem acolhido pelos meus colegas. Um conselho, esforça-se bastante, vale a pena ficar aqui a trabalhar. E hoje tenho vida diferente. Eu tenho que agradecer a direção do El Corte Inglês. Muito obrigada, doutora Paula Lubinho. Penso que já... Obrigada. Obrigada. Vamos passar agora à fase das perguntas, ainda temos alguns minutos e eu, não tendo ainda nada escrito aqui no bate-papo, vou usar o meu benefício ou sorte de estar aqui a mediar e poder fazer também perguntas. Tenho perguntas para as três oradoras, mas vou começar pelo fim, para a doutora Paula Lubinho, exatamente perguntar, quando falou na necessidade de adaptação do local de trabalho ou do Corte Inglês, mesmo depois da formação, mesmo depois da pessoa entrar, eu pergunto aqui se também têm alguma forma organizada, eu penso que seria talvez mais pertinente nas primeiras vezes que empregamos pessoas com deficiência do que hoje em dia, que já têm isso em muitos sítios do Corte Inglês, mas tem feito capacitação para a equipa que vai receber a pessoa com deficiência. Sei que tem tutor, o tutor quer perguntar se é voluntário ou se são vocês que o definem quem é o tutor, e se é ele próprio formado e o resto da equipa se tem alguma formação, ou se recebe uma formação ou capacitação para receber a pessoa com deficiência. Conforme eu tinha referido, Vera, nós, quando integramos alguém com deficiência, fazemos sempre uma ação de sensibilização específica junto dessa equipa. Sempre.
Em relação à outra questão dos tutores, uma vez que nós vamos sempre fazendo as ações de sensibilização transversais a toda a organização, e agora com esta questão da distância, parece que todo esse processo ainda ficou mais facilitado, porque é possível reunir à distância logo de uma vez só largas dezenas de colegas. Todos eles vão ficando sensíveis ao tema. A escolha do tutor, digamos que há ali um misto. Alguém que não queira ser tutor, não é obrigado a ser. Quando eu digo que há realmente uma escolha cuidada, porque objetivamente sabemos que se for alguém que já por si, à parte das sensibilizações que todos vamos tendo, que já por si é sensível a esta temática, então temos a certeza de que começamos bem, porque o processo de acompanhamento é tão ou mais importante do que a fase do recrutamento, da seleção, da integração, porque depois eles efetivamente vão estar no dia-a-dia com esses colegas, com esse colega, no dia-a-dia. Muito obrigada. Queria perguntar à doutora Benedita Lima, muito obrigada pela sua apresentação, foi muito interessante. Na Associação de Trabalho também temos a experiência com pessoas que adquirem a deficiência a meio da vida. Portanto, pessoas que vivem de uma forma até determinada altura e depois parece que o mundo em que estão inseridos fica diferente ou elas já não se encaixam nele. Por isso passam por tudo o que também a doutora Benedita mostrou. E tenho uma questão. Vi que em muitos dos casos que foram contemplados neste estudo, eles optaram por formações. E sabendo por experiência própria que nem sempre é fácil chegarmos à formação quando temos deficiência, a minha pergunta é: sentiram essa dificuldade e adaptaram-se àquelas formações que conseguiam ou não sentiram essa dificuldade ou usaram só formações para pessoas com deficiências? Ok. De facto, não é simples frequentar a formação, seja ela dirigida especificamente a pessoas com deficiência ou não. É claro que uma apresentação destas é muito rápida e, portanto, não conseguimos abordar aqui tudo, não conseguimos demonstrar efetivamente as trajetórias efetivas destas pessoas, mas dizer que relativamente aos percursos formativos, aconteceu aqui, por exemplo, que inicialmente os trabalhadores estudantes que nós tínhamos eram pessoas a fazer percursos universitários e foram esses que mais desistiram daquilo que estavam a fazer por incapacidade de adaptação ao percurso após a aquisição da deficiência. Porquê? Por coisas tão simples como haver uma escadaria e terem dificuldade de aceder ao local, ou por dificuldade de adaptação à forma como são desenvolvidas as aulas no espaço universitário. No entanto, ainda assim, e isto é transversal e acontece não só nos percursos escolares, mas em todo o lado, até mesmo ao nível da reabilitação física, estas pessoas conseguiram encontrar terceiros, outros atores que as ajudaram na integração e, portanto, aquelas que tiveram sucesso, por exemplo, a nível universitário, encontraram no seu caminho pessoas que lhes facilitaram a vida, ou porque lhes facultavam apontamentos, ou porque algumas já mais recentemente conseguiam fazer troca de mensagens com os professores, via e-mail, encontraram aqui alternativas muito dependentes do apoio individual e do interesse individual de uma ou duas pessoas que se dispunham a ajudar e não propriamente um apoio institucional que lhes permitisse, no fundo, usufruir da formação como qualquer outra pessoa que estivesse no meio universitário. Isto também é idêntico ao nível de outros percursos, porque houve aqui pessoas que fizeram percursos académicos perfeitamente regulares ao nível do ensino secundário, por exemplo, e como a amostra tem aqui um leque etário muito grande, e há pessoas que já adquiriram a deficiência há imenso tempo, portanto temos aqui vários tipos de ensino e várias épocas onde estes percursos foram no fundo, frequentados. Temos aqui também algumas pessoas que recorreram à RDCC
Mas os problemas não se colocaram só nos percursos ditos regulares, onde supostamente não há adaptações específicas para pessoas com deficiência, mas onde elas obviamente deveriam poder estar integradas como qualquer um de nós. Mas na própria reabilitação profissional também sentem-se problemas. E o principal problema da reabilitação profissional é o tipo de oferta, porque estas pessoas, quando chegam à reabilitação profissional, são confrontadas com meia dúzia de percursos, dirigidos, em regra, a jovens em início portanto, a formação inicial, digamos assim. Há muito pouca coisa adaptada a quem já tenha adquirido a deficiência e são percursos muito básicos. Quem já tenha um know-how maior tem dificuldade em adaptar-se a esse tipo de percursos e, portanto, muitas vezes fica aqui sem saber muito bem para onde é que se há de dirigir. Daí eu dizer, e uma das conclusões deste trabalho é que de facto há muito trabalho a fazer ao nível da oferta da reabilitação, seja ela profissional ou não, porque os percursos estão tipificados e cada pessoa tem as suas necessidades específicas e, portanto, tem o seu próprio contexto e as pessoas, se quiserem, enfim, serem bem-sucedidas nos seus percursos, têm que se desenraizar, têm que lutar duplamente para conseguirem enquadrar-se. E, portanto, estas trajetórias de sucesso são trajetórias de pessoas muito proativas, muito resilientes e que conseguem construir o seu percurso, obviamente com a ajuda de terceiros, mas que são pessoas que já têm as características que as levam a lutar pelas suas trajetórias, porque aquelas outras pessoas que não tenham esta capacidade inerente a si próprias têm muito mais dificuldades e, portanto, têm muito mais dificuldade de acesso àquilo que os outros conseguem de maneira a ter as tais trajetórias bem conseguidas. Isto deve-se muito portanto, às características individuais de cada um e do contexto de proximidade que têm e do apoio que conseguem garantir de meia dúzia de pessoas das quais se rodeiam. E, portanto, daí a conclusão de que precisamos ainda trilhar um caminho longo em termos de apoio a estas pessoas, no sentido de elas poderem usufruir de uma cidadania e de uma inclusão, de uma participação social idêntica a todos nós. Muito obrigada. Eu já tenho aqui uma questão, mas ainda antes de passar à questão vou perguntar à doutora Elsa Domingos, e isto a propósito das formações serem sempre as mesmas e muito limitadas. Eu queria perguntar a novidade deste capacitar para empregar. Não tem só como novidade serem duas empresas que estão a ligar-se ao mundo da deficiência, mas tem também esta formação que faz, não é bem formação, usa a palavra capacitar. E queria que me falasse um bocadinho mais sobre isso, que conteúdos é que falam e se já havia experiência, ao fim e ao cabo, no Milénio, para os seus próprios colaboradores de formações semelhantes, possivelmente noutros formatos, mas se já haveria. Excelente questão, muito obrigada, Vera. Sim, efetivamente, começo já por dizer que o Milénio BCP tem décadas de experiência em formação profissional, aqui para o alto desempenho a nível de matérias como a comunicação, a motivação e a influência, e de facto são competências sociais críticas para quem quer vencer no mundo do trabalho, e portanto, tanto mesmo a nível de desenvolvimento pessoal e até a nível de desenvolvimento profissional. Portanto, sem dúvida que as pessoas com deficiência, antes de mais, são pessoas e todos nós necessitamos de um investimento a nível de formação em competências sociais que nos permita sermos mais bem-sucedidos na nossa vida, na interação com os outros e também em contexto empresarial, seja ele qual for. Nós identificámos isso, portanto, a nível de grupo, digamos assim, mesmo na fase de diagnóstico, inclusivamente com o contributo do ICF, identificámos que muitas vezes parece que as pessoas com deficiência estão afastadas desta aquisição de competências sociais e, nesse sentido, o nosso grupo atirou-se mesmo para explorar este terreno e aliámos aqui dois mundos importantes, que é, no fundo, todo o know-how que o Milénio BCP já tem no desenvolvimento destas competências para os seus profissionais a nível de formação, que já é um know-how muito, muito sólido, muito consolidado, e no know-how das empresas, das associações que estiveram representadas neste grupo piloto,
e que, digamos que o conciliar destes dois mundos e a troca de experiências, até porque tivemos aqui sessões prévias de ajuste de conteúdos, portanto, no fundo, aliar aquilo que já estava testado com os nossos profissionais e ver em que medida é que se podia adequar ao target para quem estávamos a pensar a formação, e, portanto, foi um encontro muito feliz porque todos aprendemos imenso. Da parte empresarial, aprendemos imenso com os contributos das associações, íamos mesmo à descoberta, e aqui eu acho que temos que dizer, temos que ter aqui a humildade de dizer que, nesse sentido, aprendemos bastante, e, portanto, foi uma troca de experiências muito, muito positiva. Achamos que este tipo de formação em competências sociais, para além de ser útil para qualquer pessoa, pode efetivamente fazer a diferença na vida destas pessoas. Porquê? Porque permite-lhes que elas não se tornem reféns de determinadas opções que lhes podem aparecer, mas que elas próprias possam criar as suas oportunidades de trabalho. E, neste sentido, a intervenção da doutora Benedita Lima e aquele último testemunho é isso mesmo, ou seja, quanto mais capacitadas as pessoas com deficiências estiverem também em matéria de competências sociais, mais elas conseguem vingar no mundo do trabalho, até, inclusivamente, através da criação das próprias oportunidades. Obrigada. Vou partilhar aqui, Manuel Serra diz: boa tarde a todos, sou advogado, portador de deficiência. Uma pergunta para as três palestrantes: que tipo de atividades pensam ser mais capacitadas para uma pessoa com deficiência em termos laborais? Eu, perante esta pergunta, eu desafio primeiro a doutora Paula a responder, uma vez que tem experiência de empregabilidade. Eu perdi o ecrã. Ok. A pergunta é muito vaga, não é? Quando falamos de deficiência, falamos do mundo. Objetivamente, precisamos ter em conta de que deficiência é que estamos a falar. Um surdo pode fazer atendimento telefónico? Acho que não. É realmente muito vago. Portanto, uma pessoa que se desloca de cadeira de rodas pode ser um estafeta? Se tivermos mais informação sobre a questão colocada, objetivamente aqui o que nós fazemos é, de acordo com nós não inventamos funções para pessoas com deficiência, portanto, quando propomos um posto de trabalho, ele é sempre de acordo com a nossa realidade, que é a nossa, objetivamente. Portanto, aqui o que nós podemos oferecer são funções no âmbito do supermercado, no âmbito da venda, no âmbito de armazém e logística. Portanto, falamos deste tipo de função, que são aquelas em que, objetivamente, há mais rotação e em que há postos de trabalho em aberto. Portanto, há mercado. No nosso caso em particular, porque as áreas administrativas são áreas onde há menor rotação de pessoas, não saem tanto, são equipas mais estáveis, faz com que também oportunidades concretas de trabalho não temos para oferecer, seja com ou sem deficiência. Portanto, naturalmente as outras empresas aqui presentes, a ELSA terá uma realidade completamente diferente da nossa. Nós temos e damos resposta àquilo que é a nossa realidade. Dos testemunhos que viram, temos pessoas em muitas áreas: supermercado, call center. Portanto, o que vamos propor são áreas onde contrataríamos, independentemente da pessoa ter ou não deficiência. Portanto, são vagas que temos, são áreas que nós não inventamos, áreas. Obrigada, doutora Paula. Portanto, Manel Serra, ao fim e ao cabo, se o mundo da deficiência é gigantesco, as ofertas que existem para a pessoa com deficiências se encaixarem não têm limites, depende das funções que pode fazer, está preparado para fazer e que a empresa tem disponíveis, mas penso que
se fechar um bocadinho mais a pergunta ou se nós entendermos o que é que estava por trás, podemos chegar lá. Eu, entretanto, avanço aqui. Emília Mesquita pergunta à doutora Elsa Domingos, no campo de integração profissional, ou seja, contratação de pessoas com deficiência, qual é a experiência do BCP? Obrigada pela questão. Nós temos tido muito recentemente experiências ao nível de estágios profissionais com deficiências variadas. Portanto, desde deficiência física até deficiência intelectual. As aprendizagens têm sido imensas. Portanto, estamos, no fundo, aqui num caminho de descoberta para futura integração e futura inclusão. Eu deixo também neste campo, portanto, eu sei que o Dr. Tarcísio Pontes está connosco e está a ouvir-nos, portanto, se quiser acrescentar algum ponto neste tema, deixo também essa abertura. Em todo o caso... Obrigado, Elsa Viva. Eu tenho estado aqui atento, sem câmara ligada, mas agora vou falar um bocadinho convosco. Gostaria de cumprimentar toda a gente. Vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo também é curto. Felicitar mais uma vez a Paula Lubinho pelo excelente trabalho que o Al-Corte Inglês tem feito. O Millennium BCP tem uma posição muito humilde aqui. Nós estamos também a aprender. Nós temos estado a fazer estágios de pessoas com deficiência, no sentido de nós próprios aprendermos a fazer integração para uma futura contratação mais à frente no tempo. Tem sido aprendizagem muito rica. Sabemos estamos a aprender como é que devemos integrar estas pessoas. A Elsa disse há bocado uma coisa muito importante, que é nós temos uma abordagem que tem foco nas competências e não foco na deficiência. Portanto, nós isto também estamos a desenvolver internamente. Nós alteramos a nossa norma de recrutamento, porque tudo no banco tem que estar tudo escrito do ponto de vista de processo, e nós alteramos este ano a nossa norma de recrutamento para privilegiar o acesso a determinadas situações a pessoas com deficiência. Portanto, nós estamos a fazer o nosso processo, o nosso caminho, e estamos a aprender a integrar as pessoas com deficiência para que as nossas primeiras experiências sejam todas de sucesso. A organização precisa que estas primeiras situações corram bastante bem, que é para conseguirmos replicar mais à frente nos nossos processos de recrutamento, na nossa integração. A grande novidade em 2020 foi fazermos pequenas alterações à nossa norma, ao nosso processo de recrutamento, para que as pessoas com deficiência possam ter aqui um momento de quase privilegiado de antecipação das possibilidades de recrutamento. Ok, muito obrigada. Nós estamos a começar a sessão seguinte dentro de 1 minuto. Tenho uma última pergunta para a doutora Paula Lubinho, porque penso que quase que a pode responder com um sim ou não, e se não, seja mesmo breve na resposta, que é, aqui a Filomena Costa pergunta se há flexibilidade quando fala com a pessoa com deficiência e a está a empregar para... eu perdi a pergunta, mas eu lembro que era para haver flexibilidade de horários. Sim, posso responder muito rapidamente. Vera. Portanto, mais reduzidos. Objetivamente, neste projeto que nós fizemos, o projeto CISAC, na nossa área do e-commerce, tivemos que fazer logo a adaptação no horário. Porquê? Porque como são pessoas que se deslocam de cadeira de rodas, uma elétrica e outra manual, têm que ter horários de entrada e saída sempre com a loja aberta, para garantirmos 100% da acessibilidade ao espaço. Quando vêm, quando estão em casa, mas quando vêm, têm essa liberdade. Essa foi logo a primeira adaptação que tivemos que fazer, porque toda a equipa tem horários rotativos e têm horários que podem entrar ou sair depois da loja já estar encerrada ao público. Isto porquê? Porque dentro da loja temos as acessibilidades garantidas. Legalmente, obviamente, temos que ter. O pior é do metro cá para dentro, da rua para o metro. Os elevadores existem, Vera. Então é sempre avariados. E isto seria outro debate. Podíamos estar mais 1 hora. Portanto, nós fazemos e não temos problemas nenhum em fazer. Esta, digamos que foi a mais recente. Mexemos nos horários. Quando falamos em adaptações, as mais difíceis não são as físicas. Isso é o mais fácil. São estas que vão mexer com uma estrutura, que vão mexer com as equipas, que vão mexer com questões que já estão instituídas e que vai ser diferente, porque objetivamente as pessoas são diferentes. Muito obrigada. Estou com o som.
Afinal, tenho mais tempo, diz aqui o nosso apoio da ODDH, que temos mais um bocadinho de tempo, mais uns minutos. Então aproveito, já temos aqui algumas perguntas que estão a aparecer e muito interessantes. A Isa António pergunta aos 3 palestrantes se acham que o sistema de cotas no meio laboral contribuiria ou não, ou vai contribuir, uma vez que ele já existe, para a empregabilidade ou a integração das pessoas com deficiência. Eu talvez pudesse refletir aqui um bocadinho sobre isso e sobre as questões de adaptação e de quais serão ou não o tipo de tarefas mais indicadas a pessoas com deficiência. Na verdade, eu acho que a pessoa com deficiência pode integrar-se em qualquer lado, dependendo, obviamente, das suas características e das características do posto de trabalho. E aquilo que também encontramos no estudo que desenvolvi, é que, de facto, parece haver poucas adaptações aos postos de trabalho e aos meios onde as pessoas se deslocam, havendo mais a preocupação de tentar encontrar o local adaptado àquela pessoa. E para isso o que nós temos que desenvolver aqui muito será o apoio dado a estas pessoas e nesse aspecto, aquelas entidades que fazem a ponte entre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho é fundamental. E os exemplos que estamos aqui a ouvir são, portanto, bons exemplos disso, não é? Mas, de facto, penso que tudo isto, nisto tudo o mais importante é que, de facto, conseguirmos encontrar a adaptação entre o match, digamos assim, entre as características da pessoa e as características do posto de trabalho. Se assim for, a pessoa tem a oportunidade de evoluir. Enfim, depois temos sempre aqui os problemas da montante e a jusante, como seja as questões da acessibilidade ao próprio local onde trabalha, as questões, enfim, do apoio que a pessoa tem em casa e, portanto, das oportunidades que tem depois de poder deslocar-se para o trabalho, etc. Relativamente ao sistema de cotas, se entendermos que há um serviço eficaz de colocação em mercado de trabalho, eu diria que elas seriam desnecessárias, mas isso, se calhar, seria uma sociedade ideal. Portanto, não me parece que seja simples tomar uma posição. E no meio disto, eu acho que, se calhar, para cada caso, temos verificar qual é a melhor situação e até pode existir essa possibilidade, sendo que nós sabemos depois que existem muitas maneiras de contornar o sistema de cotas, não é? E se formos só contratar uma pessoa, como é que nós conseguimos garantir que 10% seja colocado, 10% das pessoas com deficiência sejam colocadas num só lugar? Portanto, é óbvio que isto não vai resultar. E, portanto, se calhar o sistema de cotas pode ser assim uma coisa um bocadinho utópica ainda que... Mas francamente não sei, em algumas situações, se calhar podemos começar por aí, mas penso que o ideal é mesmo este trabalho de match, de encontrar o lugar certo para a pessoa certa, sendo que obviamente tem que haver aqui depois também paralelamente muito trabalho de sensibilização para a comunidade, não só para as empresas, mas para a comunidade em geral e até para as pessoas com deficiência, porque eu acho que muitas pessoas acabam elas próprias também por estar demasiado passivas e temos que ter aqui uma maior agilidade também das próprias pessoas e dos seus grupos representantes em encontrar aqui alternativas, porque só elas é que podem saber aquilo que será o mais indicado para si próprios. Eu acho que isto é aqui outro problema que nos falha muito, que é ouvir as pessoas. E estamos aqui todos a pensar em soluções interessantes para pessoas com deficiência, mas nenhum de nós aqui tem que se veja uma deficiência. Não quer dizer que nós tenhamos. Não são visíveis e, portanto, acho que o importante aqui é dar voz às pessoas, perceber o que é que elas sentem, o que é importante para elas e depois procurar encontrar as soluções mais adequadas. Obrigada, doutora Medita. Falou num ponto-chave que, passado anos e anos, continua a ser pertinente e que continuamos, às vezes, a falhar um bocadinho, que é ser a pessoa com deficiência a falar por si e a ser ouvida. Doutora Paula Lobinho e depois doutora Elsa Domingos, temos uns minutinhos, não sei se querem ainda falar sobre este sistema de cotas, se acham que vai, de facto, influenciar ou não? Objetivamente, sim. Não é? Se não fosse a questão da obrigatoriedade das cotas para o setor privado,
nem estes fóruns existiam com a cadência que têm existido, como todos nós sabemos. Obviamente, concordo, se não for de outra forma que é, porque também sabemos que a sociedade ideal não existe. Mas, principalmente para todas as pessoas que possam estar a ouvir, temos de ter consciência de que há a obrigatoriedade, ou a partir de 2023, pronto, do cumprimento de cotas para o setor privado, mas todos devemos ter noção de que, neste momento, para ir a uma junta médica, a pessoa espera 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, o Covid também, agora, é resposta para tudo e ter consciência que o processo está tão atrasado que, no mínimo, uma pessoa que peça, e estima-se que 50% das pessoas com deficiência não têm atestado de incapacidade multiusos, por N razões, poderia levar-nos aqui a outro tipo de discussão, mas os que querem pedir, porque efetivamente vai ser um veículo para poderem ter um trabalho mais facilmente, não conseguem ir a uma junta médica, porque o tempo de espera numa junta médica é vergonhoso, no mínimo vergonhoso. Pronto, para quem esteja a ouvir, quem tenha algum poder de intervenção, Vera, referir que depois se a pessoa, e nós temos muitas pessoas com deficiência, não têm atestado de incapacidade multiusos. E não é por isso que não as contratamos, obviamente, mas vai ser uma chave que eles vão ter, e, por exemplo, já há empresas de recrutamento e seleção especializadas neste serviço e que o vão cobrar às suas clientes. É um facto. Agora, se um candidato envia o currículo e refere que desloco-me de cadeira de rodas, estou a dar um exemplo, mas ainda não consegui obter o meu atestado de incapacidade multiusos, é um candidato que eles vão considerar logo à partida? Fica no ar, só para reflexão. Fica no ar. E, consegui finalmente o meu atestado de incapacidade multiusos, que bom, é de 59%. É um candidato que essas empresas irão considerar para apresentar às empresas suas clientes? Fica no ar, só para discussão. Portanto, cotas respondendo sim, obviamente é bom, é pena terem vindo só agora, mas não é? Temos que repensar. Obrigada, doutora Paula Lobinho. Antes de passar a palavra à doutora Elsa Domingos, no bate-papo estão a aparecer comentários também a estes temas, parabéns. Temos um comentário especial da Micaela Rodrigues, portadora de paralisia cerebral, também sobre estes temas que estão a ser abordados, e o doutor Tarcísio Pontes deixou o contacto, caso queiram contactá-lo. Elsa, sobre as cotas, já agora pergunto, e sobre a flexibilidade de alterarem horários para a pessoa com deficiência? Obrigada, Vera. Sim, já muito foi dito em relação ao tema das cotas, portanto, naturalmente que a lei ajuda, vamos lá ver, pode ajudar em alguns casos, esta reflexão que a Paula levantou aqui também é muito importante, pode ajudar em alguns casos, nos casos em que efetivamente a pessoa não consiga o atestado ou que a incapacidade não seja igual ou superior a 60%, se calhar não ajuda assim tanto, não é? Portanto, fica realmente para reflexão este tema. Agora, acreditamos que o fator diferenciador aqui e o fator de transformação é efetivamente a sensibilização de associações, empresas e famílias para este tema. E, portanto, isso até vai um bocadinho ao encontro dos próximos passos do nosso grupo de trabalho e da reflexão que temos feito em conjunto. Quanto às adaptações do Milênio BCP e em concreto quanto ao nível da alteração de horários de trabalho. Pois bem, essa flexibilidade existe. Portanto, é uma questão de se analisar caso a caso e existe, portanto, em relação a qualquer colaborador, tendo em conta uma justificação conveniente. Aliás, mesmo na nossa área comercial, nós já temos flexibilização do horário de trabalho e, portanto, trabalhamos com diversos horários de trabalho em vários setores no banco, portanto, por que não? Claro que sim, é uma questão de ser analisado caso a caso, mas é uma flexibilidade que podemos ter e é uma adaptação que se pode fazer entre tantas outras. Muito obrigada. Eu vou ter que dar por terminado para ainda terem um intervalinho de 3 minutos antes de entrar nos próximos 3 painéis. Estava a ver se vos ajudava a dizer os painéis. Um é acessibilidade, comunicação e informação, o outro é cuidados e apoios
à pessoa com deficiências e cuidadores. E o outro é Educação e Ensino à Distância. Portanto, estes painéis vão seguir agora. Não sei se a Clara quer acrescentar alguma coisa que eu não tenha acrescentado. Da minha parte, eu despeço-me e agradeço a todos pelos comentários, pelas perguntas e às três palestrantes. Um grande obrigada. 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 Clara, não... Obrigada. Vou só deixar as ligações para os próximos painéis no chat. Pode ser mais fácil para todos e todas. Ok. Muito obrigada.